Você já sentiu como se algo dentro de você estivesse parado? Uma tristeza que não tem nome. Uma mágoa antiga. Uma lembrança que dói em silêncio. Essa sensação de estagnação interior, de estar vivo por fora, mas morto por dentro, pode ser o sinal de algo muito mais profundo. No plano espiritual, esses vazios são chamados de pontos mortos. Regiões da alma que carregam traumas, mágoas, culpas e desejos não resolvidos. E o mais assustador: esses pontos, se não transformados, continuam te sabotando mesmo após o desencarne. Maíse Braga, com sua sensibilidade e ligação com os espíritos superiores, revela os bastidores invisíveis dessa estagnação emocional. O que você está sentindo não é normal. É um alerta espiritual. E ignorar isso pode ter consequências muito maiores do que você imagina. Preste atenção. Essa mensagem pode ser uma chave para libertar a sua alma de décadas, ou até séculos, de prisão emocional. Assista até o fim. Deixe um comentário se isso já tocou alguma parte esquecida de você. E, se puder, inscreva-se. Essa jornada só está começando. Por orientação dos espíritos amigos, já há semanas, eles nos pediram que falássemos um pouco acerca de pontos mortos que existem dentro de nós. E isso é muito sério porque sabemos, somos mergulhados em energia, somos energia e a vida, sabemos também, são sempre as nossas escolhas. E por isso, os espíritos gostam de nos lembrar, e lembravam sempre através da mediunidade ímpar de Chico Xavier, que a presença da mágoa, por exemplo, em nossas vidas, gera inquietude. E a inquietude que a mágoa traz é o ponto morto no nosso sentimento. Solução? Boa vontade para solucionar a mágoa. A gente fala de mágoa e, na verdade, é sempre aquilo que nós não conseguimos perdoar e esquecer, nem nos outros, nem em nós mesmos. E parece uma coisa menos importante, mas amigos espirituais lembram que, além da vida física, aquilo que nós não solucionamos pesa tanto em nosso coração, que gera infortúnio e, às vezes, um longo período de recuperação para a nossa alma eterna fora da matéria. O que parece uma coisa pequena, mas que nós guardamos por muito tempo dentro de nós, sem solucionar, vai assumindo uma proporção que não deveria ter e torna-se um ponto morto da nossa personalidade. Outra coisa que eles se referem são as lembranças que geram aflição em nós, coisas que o tempo nos pede esquecer, mas que nós mantemos dentro do nosso coração. Coisas que deveriam ter sido lição, porque tudo que nos acontece é lição, e há coisas que nós só podemos solucionar na Terra. Se assim não fosse, não precisaríamos reencarnar, não voltaríamos muitas vezes, sempre em busca de nós mesmos e das pessoas que nós infelicitamos. Porque, em geral, não voltamos para reencontrar aqueles que nós tornamos felizes ou com os quais não temos nenhuma dificuldade. Nós voltamos sempre em busca dos nossos reajustes. E por isso os espíritos nos lembram que a aflição que nós carregamos das coisas que não conseguimos esquecer é um ponto morto que nós vamos ter que reajustar e não levar para o outro lado da vida. E não duvidemos, em muitas existências, nós sempre mergulhamos na carne e saímos dela, às vezes trazendo e levando as mesmas questões não solucionadas. Por isso, o tempo de hoje é difícil, porque é um tempo, dizem os amigos espirituais, em que não nos cabe mais a dúvida, o meio termo. Nós teremos que optar por sermos positivos, por sermos equilibrados, por conseguir trazer para nós qualidades morais às quais nós éramos indiferentes ou que nós desprezamos em outras existências. Eles falam de aversão, dizendo que a aversão é sempre um ponto morto do nosso passado. Aquela pessoa que você reencontra, toda a sociedade, o mundo, as questões de parentesco dizem que você deve amar aquela pessoa, conviver com ela, mas você tem uma verdadeira ojeriza daquela pessoa. Você às vezes não consegue nem disfarçar quando você a encontra
E há dias em que, se a convivência é muito estreita, aquilo te causa até um mal-estar, porque você precisa aceitar aquela pessoa, ter algum sentimento por ela, mas você não consegue. E os espíritos dizem que, é claro, essas aversões é um ponto morto que nós trazemos de outras existências. E a solução, por mais que nos custe, é transformar isso em uma simpatia mínima, observando o outro e tentando encontrar uma semelhança conosco, ou ainda que haja muitas diferenças, pelo menos olhar o outro com os olhos de uma certa condescendência, imaginando que nós, na situação que ele vive, talvez fôssemos tão desagradáveis ou até mais desagradáveis do que ele é. A verdade é que quando os espíritos nos falam desses pontos que existem no nosso sentimento, eles estão nos falando da escolha que nós devemos fazer entre estarmos permanentemente enfermos ou termos uma saúde real, que não é só a saúde do corpo, mas a saúde psíquica, a saúde emocional, ainda que não completa, porque o nosso processo evolutivo, claro, ainda caminha, mas relativa, para que nós possamos sair desta atual existência em condições melhores do que saímos em outras vezes. Eles dizem que, em geral, muitas vezes nós temos mal-estar até quando estamos na companhia de uma determinada pessoa, que não tem afinidade conosco, ou um desafeto do passado, que de repente está próximo a nós, seja no ambiente de trabalho, seja em casa mesmo, e eles nos lembram que essas animosidades precisam de tolerância. Para auxiliar a nós mesmos, nós precisamos ter tolerância. E é claro, eu sei que vocês têm uma lista, se vocês não têm, eu tenho. Uma lista daquelas pessoas dessa existência que na próxima você não quer nem ter como vizinho do andar de baixo. Tenho a minha listinha. E é claro, tenho também aquela lista que Deus nunca compulsa, aquela lista de quem, se desencarnasse, não faria falta nenhuma. Esse, vocês podem ter certeza, nunca morre a pessoa da minha lista. Sempre morre uma pessoa querida, uma pessoa que contribuía para o mundo, uma pessoa fantástica. Os ruinzinhos estão todos lá vendendo saúde. E é claro, é um questionamento que a gente faz. Como é que a pessoa, meu Deus do céu, que vive para a matéria, que tem intolerância com as coisas nobres, tem às vezes uma saúde de ferro? Porque não duvidem que a matéria tem suas próprias leis. E às vezes aquela pessoa precisa ficar muito tempo aqui para realmente aprender. Não dá para ela ir para o lado de lá, porque ela vai dar um trabalho do lado de lá tão grande que é preferível ficar. Eu costumo dizer que Deus é seletivo demais. Ele não leva para o lado de lá, se ele puder evitar, quem vai dar trabalho. Então a gente vê fulano viveu para os outros, fulano era maravilhoso. Pode ter certeza, tem que tomar cuidado, porque se bobear, fulano pega o resfriado e vai. Mas não é por isso que nós vamos no nosso dia a dia dizer aos nossos familiares e amigos: eu estou bom demais, eu vou fazer uma loucura, porque eu tenho que fazer uma bobagem que é para não me colocarem numa lista de retorno. Aliás, há muitos anos atrás, um amigo me deu, e eu nunca mais encontrei para poder dar para outras pessoas, um cartão de aniversário do Snoopy, em que o Snoopy dizia: feliz aniversário. Aí você abria: mas se você acredita em reencarnação, feliz retorno. Era lindo, eu nunca mais encontrei. Ele me deu de aniversário e eu nunca mais achei, porque seria fantástico poder ter para dar para as pessoas, né? Porque, na verdade, o nosso aniversário simboliza o dia em que nós, corajosamente, mergulhamos na carne de novo. Os espíritos nos lembram que uma desarmonia íntima que propõe o abandono das nossas tarefas nobres é um ponto morto terrível dos compromissos que nós assumimos antes de voltar e não estamos cumprindo. E, claro, isso gera a questão de não avançarmos, de não estarmos realizando aquilo que nós imploramos para realizar, em termos da nossa melhoria e da melhoria da vida em torno de nós, e, obviamente, ficará marcado na nossa consciência com o remorso de não termos feito todo o bem que prometemos realizar.
E por isso eles dizem que o ponto morto do compromisso que nós não executamos só tem uma solução: a fidelidade à tarefa do amor sem desistir. E em dias como hoje, é complicado não pensar em desistir. Eu não sei vocês, mas há dia em que a gente acorda e pensa: meu Deus, me dê força, coragem para viver esse dia, sem me deixar impregnar pelas notícias terríveis, pelas loucuras, por um tempo tão difícil como esse que nós vivemos. Aliás, essa semana, nas minhas orações, eu comentei com os espíritos amigos: vocês com certeza não me deram detalhes de como seria a vida na Terra enquanto eu estivesse aqui, porque eu não teria voltado. Vocês com certeza ocultaram como a coisa ficaria. E eu me recordo, há 55 anos atrás, quando eu tinha 5 anos, a minha avó chegava do centro espírita e dizia para mim: minha filha, como eu tenho pena da sua geração. Porque lá no centro os espíritos dizem que no futuro, quando você for adulta, imagine, pai vai matar filho, filho vai matar pai. E ela começava a falar coisas que hoje são diárias e que chegam através dos meios de comunicação até nós. Do sábado passado para cá, quando nós estivemos juntos aqui com o Wagner, no Comunhão Espírita, hoje faz uma semana, só aconteceu o tiroteio em Las Vegas, o vigia que entra e resolve matar crianças, incendiando-as e imolando a si mesmo também. Imagina o desequilíbrio. E como é que você vai confortar uma mãe que deixou um filho pequeno na creche para depois não tê-lo mais? Não há doutrina espírita que possa confortar, porque é uma coisa dantesca. As pessoas estão absolutamente fora da razão. Interessante que quando houve a questão do tiroteio em Las Vegas, durante os 2 dias seguintes, ele era terrorista, ele não era, meu Deus, o que pode ter motivado? Loucura, loucura, essa é a palavra que define. Ele tinha 64 anos, da minha geração. E como que a pessoa, e não tenho dúvida, há 2 anos atrás eu fiz palestra durante 20 dias nos Estados Unidos. E você percebe que é uma das sociedades, se não a mais doente, uma das mais doentes que existe no mundo. Porque eles acham naturalíssimo que você tenha armas em casa, que você tenha que se defender através da violência. Então, claro que as consequências para a sociedade existem. É inacreditável que as pessoas não pensem: vamos aqui todos parar e, pelo amor de Deus, vamos rever tudo isso. Quantos massacres em escolas, quantos massacres nas universidades, mas durante alguns dias se fala sobre isso, depois o assunto morre. Porque a indústria armamentista tem um poder absurdo. E o Brasil é o 2º país do mundo que mais vende armas para os Estados Unidos. Portanto, é complicado você perceber que existem pontos mortos na sociedade que vai levar muito tempo para serem solucionados. Porque o ser humano precisa ser diferente. Ele precisa ser minimamente fraterno. Ele precisa se importar. Se não com o outro, consigo mesmo, com a vida que ele está tendo. As religiões vivem problema porque as pessoas estão cheias de problema. Não existe ninguém que possa no dia de hoje dizer: a minha vida é absoluta felicidade. Não sou contrariado em nada, vivo muito bem, tudo me sobra. Se vocês conhecem alguém, ou um de vocês é assim, me apresente. Porque não existe. A própria angústia de vivermos numa época tão complicada realmente nos abafa. Se nós deixarmos, nós ficamos depressivos, ficamos imensamente tristes e começamos a pensar tolices, a pensar que felizes são aqueles que estão passando por cima dos outros sem pensar nas consequências, porque aparentemente nada acontece a eles. Almas livres, dizem os espíritos,
só banindo da nossa estrada os pontos mortos que nos paralisam. Só haverá real liberdade para nós quando nós nos analisarmos sinceramente, e ainda que o mundo inteiro nos fale de dor, de desprezo, de preconceito, nós estaremos agindo diferente. E aquilo que há 20 anos ou 30 anos atrás, 10 anos atrás, era o comum, hoje parece a exceção. Hoje você percebe que o pai e a mãe às vezes se sentem constrangidos de passar ao filho valores morais que são eternos. Até por medo de que o filho sofra preconceito dentro da sociedade. Porque as pessoas querem que essa imensa rede de inconformação, de ódio, se espalhe cada vez mais. E isso tem que parar em algum momento, senão nós não vamos aguentar. Nós não precisaríamos nem que o mundo acabe, porque já terá terminado em nós a própria vontade de lutar, de solucionar as nossas questões. Os espíritos nos lembram ainda: pontos mortos são regiões traumáticas que se cura com uma nova energia mental, perdão, bondade, sacrifício e renúncia. Por isso, há tanto tempo atrás, Sócrates disse: homem, conhece-te a ti mesmo. Porque ele já sabia que tudo começava e terminava em nós. E o que na Terra, às vezes, com a máscara social que usamos, parece disfarçar, do outro lado da vida, avulsa, fica completamente patente, está no nosso perispírito enfermo, que chega do lado de lá depois que o corpo perece, denunciando, mostrando a história das nossas vivências. Por isso os espíritos nos lembram que morte é quando nos escravizamos ao que a vida pede esquecer e transformar. Equilíbrio do corpo mais saúde moral significa vida renovada. E é claro que muitas pessoas são acomodadas, são displicentes. Eu conheci um monte de gente dentro da doutrina espírita, inclusive na minha época de mocidade, que dizia: tem muita vida para melhorar, nessa eu vou aproveitar. Mas chega uma hora que o proveito, que às vezes é um vício, que acaba conosco, são hábitos que vão nos fazer mal, que vão até abreviar a nossa vida no corpo. Dá problema. Então, é claro que nós sabemos que já voltamos tantas vezes à Terra e voltaremos muitas outras. No YouTube tem uma entrevista do Chico Xavier para Hebe Camargo, ainda na década de 90, perto da chegada do ano 2000. E ele comentava que o ser humano, sempre na busca de fazer escolhas, durante muito tempo fez escolhas absolutamente erradas. E ele lembrava das guerras e dos 200 anos em que as cruzadas aconteceram no mundo. E ele diz que nós não temos ideia de como esses 200 anos das cruzadas, em que aqueles que eram cristãos lutavam contra os que não eram, gerou um processo kármico para o planeta que até aquela data em que ele está dando a entrevista repercutia. E é por isso que os espíritos dizem que a Terceira Guerra Mundial acabou há 72 anos, a Segunda Guerra Mundial acabou há 72 anos, eles dizem que no mundo espiritual ela não acabou, porque ainda existem aqueles que se perseguem, ainda existem feudos nos abismos da espiritualidade inferior, de criaturas que nunca se conformaram e que saíram do corpo físico ainda dentro daquele processo de ódio e de perseguição. E os espíritos contam, inclusive, que aquelas pessoas que se encontraram naquela época para comandar o mundo na sua ilusão, dentro de um país como a Alemanha, na verdade tinha um pacto entre elas, que vinha desde antes da Idade Média, de se encontrarem na Terra apenas para disseminar o terror e a loucura. E isso não é impedido pela espiritualidade superior, porque sempre há esperança de que, ao mergulhar de novo, nós façamos escolhas diferentes.
E ainda essa semana eu falei para alguém, não me lembro mais quem, eu disse, meu Deus, que saudade da minha época de espírito ignorante. Quando você podia fazer as bobagens e você não sabia, você não tinha noção da responsabilidade, então você aprontava o que fosse e você não se preocupava, porque você não tinha a sua consciência desperta. Entretanto, os espíritos amigos, mais de uma vez, já comentaram comigo que nós aqui, meninos de sábado, que estamos juntos há tantos anos, muitos já partiram para o mundo espiritual ao longo dos anos, outros ainda vão chegar, mas eles dizem que muitos de nós ouvimos da boca do próprio Cristo o Sermão da Montanha. Estávamos lá e, no entanto, nada fizemos. Então, estamos permanentemente nos encontrando para de novo refazer as nossas lembranças, torná-las positivas e, enfim, eliminar esses pontos mortos. E é claro, em geral, pontos mortos dentro de nós, a nossa vaidade, o nosso orgulho não permite que nós admitamos. O outro é que precisa solucionar a vida. O outro é que está equivocado. O outro foi quem me magoou. E os espíritos sempre dizem, se o outro te magoou, problema dele. Mas se você magoou alguém, o problema permanece com você. Portanto, sempre nos lembrando que o desequilíbrio é sempre uma ação nossa, no sentido negativo de viver. Por isso, se hoje está difícil, nós precisamos continuar tentando, porque senão os próximos anos serão ainda mais dolorosos e uma próxima vida, então, impensável. Nós vamos querer loucamente juntar tudo de uma vez só. E os amigos espirituais dizem que nessa nossa atual vida, nós encarnados aqui na Terra atualmente, já foi assim. Nós pedimos tudo e mais alguma coisa. Os nossos protetores é que disseram, vai com calma, um pouco de cada vez. Mas nós queríamos simplesmente tudo, que o mundo desabasse em cima de nós, para transformar os pontos mortos em luz. Só que com o esquecimento do passado, primeira vez que cai uma cutícula sua, Deus não existe. Deus me esqueceu. O espírita, então, é tremendo. Eu sei que vocês não são assim, mas o espírita é desse jeito. Meu Deus, eu tomo passe, eu faço tratamento, eu assisto aquela palestra da Maíse e as coisas não melhoram para mim. Eu vou lá, eu tento ajudar. Há uma certa barganha da nossa parte. E é claro, tudo que você faz de bom gera merecimento, mas gera também compromisso. E aí, cobrar que as coisas caiam do céu para nós é muito complicado. Os espíritos pediram algumas coisas. Que nós lembrássemos, por exemplo, que pontos mortos da alma afetam o perispírito e trazem doenças para o corpo somático. É a pura verdade. Os amigos espirituais dizem que no futuro, quando a medicina realmente se conscientizar da questão espiritual, eles saberão que todos os tipos de câncer, diabetes, estão sempre relacionados, pressão alta, estão sempre relacionados não simplesmente ao nosso corpo, mas a questões emocionais. Isso eles dizem mesmo, embora eu nunca tenha visto ao longo dos anos, nos trabalhos de tratamento físico e espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, ou Dr. Ramayana, ou Dr. Dias da Cruz, dizer, ah, meu filho, você está fazendo tratamento aqui? Não faça o tratamento médico. Fique só com o tratamento espiritual. Muito pelo contrário. Faça tudo que o seu médico determina. Faça tudo. E continue conosco no tratamento espiritual. Nunca vi um espírito dizendo, isso não. Largue o seu médico, largue o seu profissional e venha apenas ficar conosco. Nunca. Porque é claro que a pessoa opta pelo tratamento que ela quiser, pelo tratamento que o seu coração escolher. Mas os espíritos jamais diziam, fique conosco, fique aqui dentro da sala de cura, deitadinho, fazendo prece e não obedeça à medicação e à orientação do seu médico.
Até porque o doutor G da Cruz foi médico, o doutor Bezerra de Menezes foi médico, então voltar atrás seria absurdo, porque todos eles foram médicos e dos mais valorosos. O doutor Ramayana nunca nos disse, mas uma vez o doutor Bezerra nos contou, a nós aqui da comunhão, que ele tinha sido um dos apóstolos de Jesus. E nem preciso dizer a vocês que ele jamais disse qual deles. A gente tinha até uma vaquinha apostando qual deles teria sido. E quando a mediunidade da Dona Irene Carvalho não pôde mais continuar, pela sua idade avançada, ele mesmo, o Dr. Ramayana, através dela, nos disse que não mais se comunicaria porque ela não tinha mais condições físicas. E com o passar do tempo, a nossa mediunidade vai decrescendo. A nossa capacidade de nos ligarmos a essas forças mediúnicas vai decrescendo, é muito natural. Raríssimos são aqueles que ainda permanecem em idade avançada com a mediunidade plenamente ativa. Nos últimos 2 anos de vida, Chico Xavier não tinha mais condição de estar mediunizado. Ele já tinha 90 anos. E não tenham dúvida, muita gente ia lá e era agressiva com ele, porque queria, na marra, que ele recebesse mensagens psicografadas dos seus filhos desencarnados. Todo mundo espírita. Então, é muito sério isso, porque nós fazemos cobranças para o outro que nós não queremos cumprir. E essa talvez seja a grande incoerência que nos acompanha há tantas vidas e que talvez permaneça ainda. Os pontos mortos, além da vida física, criam distúrbios psíquicos de longa duração. Por isso, não há como dizer, fulano desencarnou há 1 ano, a família já está toda pedindo coisa para ele. Tenho certeza que vocês não fazem isso, mas eu conheço muita gente que faz. Nossa, fulano desencarnou há 1 ano, ele era uma pessoa ótima, tudo agora eu peço para ele. Tudo que eu quero que aconteça, eu peço. Aqui entre nós. Como você pode afirmar que fulano, mesmo que tenha tido uma vida equilibrada e esteja bem do lado de lá, vai estar a seu serviço? De jeito nenhum. Ao contrário, há espíritos que por um longo tempo se afastam voluntariamente dos familiares que deixaram para outras tarefas. Pessoas que se consideraram egoístas na sua felicidade, pedem para se afastar de familiares e ir em busca de tarefas junto a pessoas grandemente necessitadas, que estão sem apoio. É muito sério isso. Você pedir, é claro, que, por exemplo, se referindo aos nossos irmãos católicos, tem os santos, e as pessoas fazem promessa, as pessoas pedem, prometem. É claro que existe uma falange para cada santo que a igreja tem. Porque uma vez perguntaram a Chico Xavier, e quando a pessoa desencarnou com fama de santa, mas não era santa? Ao longo da história da Igreja Católica, houve pessoas que promoveram verdadeiros massacres e que foram considerados santos pela Igreja, numa época em que a Igreja, claro, vivia equívocos, e não cabe aqui nenhuma crítica, porque nós somos os religiosos de ontem, nos escondendo hoje dentro da doutrina espírita e tentando alguma coisa fazer. Mas os espíritos diziam, há toda uma falange de almas que fica responsável por aquelas pessoas. Quando minha filha tinha 15 anos, ela não quis festa de 15 anos, e nós demos uma viagem a ela, e ela foi à Europa. E chegava nas igrejas, todo mundo acendia uma vela nos altares. E ela pensava, meu Deus, como é que eu vou acender vela? Aí um amigo espiritual disse, diga a ela que, porque ela estava com um grupo de amigos, então você não fazia as coisas que os amigos fazem, ficava meio complicado. Então o espírito amigo disse, eu nunca me esqueci disso, diga a ela que quando chegar nas igrejas e os amigos forem lá acender a vela na frente dos altares, que ela acenda uma vela e no coração dela ela diga que essa chama que eu acendo possa iluminar o mundo todo. E ela comentou isso com o pessoal que estava viajando, todo mundo fazia a mesma coisa. Acendia a vela e falava isso que os espíritos tinham me dito para ela fazer.
Porque a verdade é que existem falanges imensas de espíritos ligados a esses santos para tentar, de alguma maneira, dependendo do merecimento de cada um, cumprir as promessas. E aquilo que o povo, na sua fé, torna real, se transforma. Então, acaba realmente acontecendo. Uma senhora perdeu o filho afogado e ninguém encontrava o corpo. E ela, muito católica, foi até a igreja de Santo Expedito e se ajoelhou desesperada. Meu Deus, eu sei que ele não está mais vivo, mas eu queria tanto poder enterrá-lo. O rapaz tinha 20 anos. Eu queria tanto poder enterrá-lo para ter um lugar, ela muito católica, onde eu pudesse homenageá-lo, onde eu pudesse visitar o túmulo dele. E ela pediu, pois mais tarde, através do Chico, o rapaz dá uma mensagem dizendo: minha mãe, eu estava separado do meu corpo, sentado na beira do rio. Quando eu mal tinha entendido o que tinha se passado comigo. E de repente aparece um espírito iluminado e diz: meu filho, eu faço parte da falange de Santo Expedito. Sua mãe pediu tanto para que o seu corpo fosse encontrado. E nós vamos fazer isso. E ele viu o espírito sair de onde ele estava, na beiradinha do rio, foi até uma barca que um pescador solitário conduzia. O pescador teve uma intuição de procurar peixe num determinado pedaço onde o corpo do rapaz estava preso. E o pescador, intuído por aquela alma da falange de Santo Expedito, encontra o corpo e a mãe pôde enterrá-lo. E claro, 2 anos depois, já com uma outra visão, ela vai até o Chico, morta de saudade do filho, e o filho psicografa essa mensagem tão bonita. Quando o espírito lhe apareceu dizendo: meu filho, eu sou da falange de Santo Expedito e vim fazer com que o seu corpo seja descoberto, porque a mãe dele tinha merecimento para aquele pedido que ela havia feito. Então é extraordinário pensar que a bondade de Deus está em toda parte, está em todas as doutrinas, e até para quem não tem doutrina. Eu conheço pessoas maravilhosas que se consideram ateias. Não acreditam em Deus, segundo dizem, mas Deus acredita tanto nelas que elas conseguem transformar a vida de muita gente sem acreditar a isso, a própria figura de Deus. Por isso, quando nós nos analisamos sinceramente, só aqui entre nós sabemos muito bem onde estão pontos mortos na nossa emoção que precisam ser modificados antes que nos façam adoecer de verdade. Os espíritos amigos, em todas as mensagens que ao longo dos anos eu vi que eles transmitiam às pessoas sobre os mais variados pedidos que as pessoas faziam, sempre enalteciam a mudança interior e a coragem de se autoconhecer. E a partir do autoconhecimento, modificar-se. Os espíritos gostam de lembrar sempre que aquilo que nós ignoramos ou fingimos que não existe, trabalha contra nós. E há muita gente que vive de ilusão. Tem a famosa frase: de ilusão também se vive. Mas Emmanuel dizia através do Chico: só se desilude quem se iludiu. E é verdade. Nossa, fulano, estou tão decepcionado. Mas será que nós não esperamos de fulano alguma coisa que ele jamais prometeu que seria, o que faria? Nós é que fizemos um verdadeiro sonho em torno dele? Pensemos em nós. O que eu posso fazer que um verdadeiro amigo do bem faria? E o que eu faço que um verdadeiro amigo do bem não deveria fazer? E podem ter certeza, você não vai precisar de orientação em lugar nenhum, porque você vai saber sempre a diretriz, vai saber sempre aonde você quer chegar. E aí surge uma outra questão. Às vezes um grande ponto morto dentro de nós é porque nós não sabemos de verdade o que queremos. Somos como uma folha ao vento. Uma hora nós queremos isso, a outra hora nós queremos aquilo. Mas quando você realmente quer, e o querer é tudo, você consegue realmente transformar tudo.
Se não houvesse total necessidade de transformação, Deus, as forças do bem que protegem o universo, não trariam para o mundo tudo que pode nos ajudar a transformar. O médico amigo, o psicólogo, quantas pessoas eu conheci que chegavam à comunhão espírita e queriam que você dissesse a ela: tome uma série de passes e você vai ficar ótimo. E antigamente, você dizia isso e a pessoa acreditava nisso. Lá pela início da década de 1970. Depois os espíritos foram vendo que nós precisávamos amadurecer. E através da mediunidade de Chico e de outros, eles começaram a dizer: tem um problema. Se você não se transforma, nem Deus pode fazer nada. Quantas e quantas vezes as pessoas entravam para tomar passe na desobsessão e depois que elas saíam, os espíritos sofredores incorporavam para serem doutrinados. E os espíritos riam, almas sofredoras, porque diziam: não se preocupem, ele vai voltar semana que vem, porque eu fico lá na porta esperando por ele. Ele fica todo contrito aqui, ele pensa na família, ele faz aquela cara compungida. Quando ele chega lá fora, ele pensa: ah, eu estou ótimo, eu tomei passe, agora eu posso aprontar de novo. E era verdade, era verdade. Uma vez um rapaz bonito para burro, isso já tem 40 anos, veio tomar passe num processo obsessivo terrível. Eram chefes de falange que perseguiam o rapaz. E seu Nelson, maravilhoso, hoje já no mundo espiritual, tinha um trabalho de desobsessão aqui no sábado. Depois da palestra, subia todo mundo, aqueles mais necessitados, para a desobsessão com o seu Nelson. Vinha gente do HPAP, que a família trazia de camisa de força, e a pessoa ficava boa. Mas esse rapaz apareceu, nós, meninas da mocidade, já nos encantamos, né? E a gente tinha uma coisa: quando o cara chegava perturbado, os olhos eram pontos mortos, a gente gamava. Nossa Senhora! A gente fazia até tráfico de ficha. Os que eram mais bonitinhos a gente passava na frente, para eles não esperarem muito e desistirem. Mas tinha um problema: o cara ia melhorando, o cara ia melhorando, o cara ia melhorando. Era seu Nelson, era seu Benjamin, seu Francisco. Gente, dirigentes de desobsessão, que só em outra encarnação agora. Com todo respeito aos que são hoje dirigentes aqui na comunhão. Mas o cara ia melhorando. O rapaz ia melhorando, o outro ia melhorando. A gente se desinteressava. Porque aquele olhar maluco de quem está pronto para dar um tiro em alguém suavizava. E a gente trocava impressões. Não, já não estou mais interessada. Ah, também não. Por quê? Porque o cara ficava equilibrado. E eu conto isso, que é uma lição para todas nós mulheres. A gente gosta de um desequilíbrio. A gente gosta do cara que precisa da nossa ajuda. Nossa, fulano não tem jeito. Você acha que com você tem jeito. Você acha que você, especificamente, vai dar jeito no fulano. Isso não adianta. Isso acho que é da mulher mesmo, né? Se bem que as mulheres de hoje em dia estão bem mais espertas. Mas a verdade é que esse rapaz entrava e vinha o horror. Eram 20 médiuns, todos incorporavam. Porque era uma falange mesmo que acompanhava o rapaz. E ele chorava, e aí a gente ficava mais gamada ainda. Meu Deus, que rapaz sensível, perseguido. Inclusive, uma vez, seu Nelson pediu que eu visse, né, olhasse o que eu estava, falasse o que eu estava vendo, e eu, muito sutil, falei: não, temos aqui o nosso amigo. Eu vi verdadeiros buracos mesmo, não eram só pontos mortos, não, eram buracos escuros ao longo do corpo do rapaz. Aí eu comecei a me tocar que devia ter alguma coisa, né, que aqueles olhos fascinantes escondiam. E aí um dia, depois de 2 meses de tratamento, todo sábado, veio o chefe, incorporou o chefe de todo mundo e virou-se e disse: eu sou chefe e consegui reunir
aqui do outro lado da vida, vários adversários dele. E se ele quiser melhorar, ele que saia da minha faixa vibratória. Porque eu, na minha inferioridade, vou continuar vibrando do jeito que eu consigo. Ele que está no corpo, que mude, que saia dessa ligação mental que nos une. E aí, com a permissão da espiritualidade, naquela noite ele contou que o rapaz tão inocente que nós adorávamos, numa vida anterior, havia matado a ele, o chefe da falange, desencarnada, triturado num misturador de cimento. E quando o espírito contou essa história, teve uma crise de pranto, lembrando do sofrimento absurdo, de como ele chegou do lado de lá, e claro, reencontrando o rapaz nessa vida, ele não queria perdoar. Então, no instante, aquele charme do rapaz desapareceu para nós. Porque nós vimos que, a não ser que ele se tornasse uma pessoa muito melhor, aqueles espíritos que o assediavam o esperariam um dia fora da matéria para continuar cobrando. Isso é muito sério, porque a única coisa que faz com que esse laço se rompa é a nossa atitude modificada. O espírito desencarnado não tem condição, muitas vezes, no inferno interior que ele vive, de nos desculpar, de simplesmente esquecer. Nós temos o esquecimento que o corpo de carne nos proporciona. Então é a nossa hora de mudar, de afastar essas energias, de tornar essas energias absolutamente diversas, para que não haja sintonia. Por isso, ninguém precisa nos dizer se nós temos almas sofredoras ao nosso lado. Nós saberemos sempre, pela nossa atitude, pelo nosso pensamento. Se você está vivendo um momento, por exemplo, que você está tendo frequentes pesadelos, faça a sua prece sempre antes de dormir. Porque muitas vezes nós temos um dia a dia corrido, ou estamos assim antenados em outras coisas, e durante o dia a influência espiritual não nos alcança muitas vezes. Mas nas horas de sono, quando o nosso espírito sai e o corpo está adormecido para descansar, não duvidem que nós encontramos essas pessoas. Quem de vocês não terá sonhado algum dia que tinha uma briga com uma pessoa, rolava até no chão com ela, tomava satisfação com ela e acorda, nossa, mas tem tanto tempo que eu não vejo fulano, eu sonhei que eu estava tendo uma briga com ele, porque aquilo que nós não solucionamos, enquanto estamos no corpo, às vezes nas nossas horas de sono, aparece. Há muitos anos, minha filha era bem pequena, eu estava acordada de madrugada e apareceu um espírito no meu quarto de cartola, fraque, polainas, luvas e uma carteira de dinheiro na mão. E ele então me disse: eu soube que a senhora faz palestra e eu estou precisando não de palestra, mas de uma prece. E ele abriu a carteira e disse: quanto eu vou lhe dever por uma prece que a senhora faça agora para mim? Eu fiquei estarrecida, porque ele não tinha nem ideia, e já devia estar desencarnado desde 1910, que ele estava fora da matéria. E aí eu comentei aqui com o Dr. Bezerra de Menezes, e ele então me disse que quando você tem algum compromisso com as almas que sofrem, você é permanentemente procurado muitas vezes. Então ele me propôs o seguinte, que antes de dormir eu me sentasse na beirada da cama e dissesse: espíritos amigos, eu estou num corpo de carne, eu preciso descansar. Então, se vocês precisarem conversar comigo, lá na comunhão. E deu certo, porque quando eu entrava para tomar passe fazia fila, mas lá em casa pelo menos não acontecia. Um outro episódio que nunca me esqueci, cheguei de uma palestra no centro espírita longe e havia um espírito sofredor na sala. E quando eu entrei, já dei de cara com ele, ele virou-se contrariadíssimo e disse: eu estou indo embora, porque eu queria ficar aqui na sua casa, mas esse povo que anda aqui diz que eu não posso ficar. Quando eu comecei a fazer palestra,
Um amigo espiritual, o seu Eurípides Bassanufo, um dos mentores dessa casa, alma extraordinária, o grande poeta de Sacramento, que morreu em 1917 por causa da gripe espanhola, de tanto cuidar das pessoas que estavam com a gripe, morreu da gripe também, foi em 1918, na verdade, ele morreu com 38 anos, ele comentou comigo que existia uma tarefa e tudo, eu era muito garota, mas ele explicou como seria, e foi muito engraçado, porque quando eu comecei a fazer palestra, muitos espíritos sofredores que eram ligados a outras vidas minhas, né, vinham tomar satisfação. E aí um deles, nunca me esqueci, disse assim: eu queria tanto pegar o seu pescoço, mas esse de gravata borboleta não deixa. Era seu Eurípides Bassanufo. E eu era tão ignorante quando eu comecei a fazer palestra, que eu cheguei para a Dona Irene e disse assim: Dona Irene, eu estou preocupada, que eu fiz palestra na sexta-feira e tinha um espírito sofredor do meu lado. Aí ela disse: um espírito sofredor, mas... ele tinha um terno preto, uma gravatinha borboleta, era seu Eurípides Bassanufo. Mas eu lá sabia que o homem usava um terno preto, aquela orelhinha de abano linda, né? Também aprendi, claro, a identificar, porque há muitas coisas que nós precisamos ter experiência, aprender, levar tombo, nos equivocar, para realmente acabar acertando. Por isso, amigos, se os espíritos amigos nos sugeriram que falássemos de pontos mortos, é porque eles sabem muito bem que é aquilo que nós trazemos em nossa alma que nos pede transformação. Chegamos ao fim dessa jornada. Mas a verdadeira transformação só começa agora. Os espíritos nos dizem que a morte real não é do corpo. É quando nos escravizamos aos sentimentos que a vida já pediu para transformar. Mágoas antigas, aversões inexplicáveis, culpas silenciosas. Esses são os pontos mortos que adoecem nossa alma, que nos paralisam nesta e em outras vidas. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Você pediu ajuda antes de reencarnar. E a vida, com sua sabedoria silenciosa, está entregando essa resposta. Não deixe para amanhã o que seu espírito implora para resolver hoje. Comece com uma oração. Uma atitude diferente. Um gesto de reconciliação. A luz entra pelos pequenos espaços que você permite abrir. Compartilhe essa mensagem com alguém que esteja precisando despertar. Deixe nos comentários. O que ficou no seu coração? Que ponto morto você deseja transformar a partir de agora? E se essa mensagem te ajudou, se inscreva. Vamos seguir juntos nessa jornada de cura e renascimento. Porque a verdadeira vida só começa quando a alma desperta.